Abram suas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 1 e alcancem um papel, algo para escrever, porque hoje nós vamos para a escola bíblica, não é correto? Então vá até 2 Timóteo capítulo 1. Vamos começar com os versículos de abertura. Eu quero te dar o contexto do livro de 2 Timóteo, para que este livro realmente ganhe vida para você. Vamos começar com 2 Timóteo capítulo 1, verso 1, e é claro, Paulo está escrevendo. Ele diz, Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e se você tiver uma caneta, um lápis, sublinhe as próximas duas palavras, de acordo com a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Versículo 2. A Timóteo, meu querido filho amado, graça, misericórdia e paz, de Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 3. Agradeço ao meu Deus a quem sirvo por meus antepassados com uma consciência pura, que sem cessar eu tenho lembrança de ti em minhas orações, noite e dia. Sublinhe ou circule a palavra lembrança. Então, no verso 4, desejando muito ver-te, consciente de tuas, o quê? Lágrimas. E a palavra lágrimas aqui em grego é plural, não é uma gota de lágrimas, realmente significa que Timóteo estava soluçando. E a razão pela qual Paulo sabia que Timóteo estava soluçando, a maioria dos estudiosos diz que é porque quando ele recebeu uma carta de Timóteo, ele podia ver as manchas das lágrimas de Timóteo no pergaminho. E Timóteo estava em uma posição tão desesperada que ele escreveu uma carta a Paulo, e na carta ele abriu o seu coração, ele explicou tudo que ele estava passando e atravessando, e estava apelando a Paulo, por favor, ajude-me, o que devo fazer nessa situação que eu estou vivendo. E na época em que Timóteo escreveu esta carta, ele era o líder presidente, ou ele era o pastor sênior da igreja de Éfeso. Quando você é pastor de uma grande igreja, a quem você recorre quando você tem um problema? E a única pessoa que Timóteo podia recorrer era o apóstolo Paulo. E quando ele escreveu sua carta ao apóstolo Paulo e disse, Paulo, estou com problemas, estou lutando, eu não sei o que vai acontecer comigo, e eu estou lidando com um espírito de medo. O próprio Paulo estava na prisão, em Roma, onde ele estava sendo julgado como um incendiário. Um incendiário. Agora, deixe-me contar um pouco da história do livro de 2 Timóteo. O cristianismo nunca foi uma fé perseguida até o ano de 64. Se você ler sobre perseguição no livro de Atos, especialmente nos primeiros anos, são todas perseguições religiosas. Não houve perseguição governamental oficial contra a igreja até quase o ano 30 depois do Pentecostes. Alguns dizem até 40 anos depois de Pentecostes. Toda aquela perseguição inicial era uma perseguição religiosa. Mas no ano de 64, algo muito estranho aconteceu. Nero incendiou a cidade de Roma. E ele precisava de um bode expiatório para culpar pelo incêndio. Bem, se alguém pudesse ser naturalmente maluco, esse seria Nero. Porque ele veio de uma família muito louca. Seu bisavô era César Augusto, que declarou que era Deus. O mesmo César Augusto que teve um caso com Cleópatra, que era uma amiga muito querida de Herodes o Grande. É incrível como que o mundo era pequeno naquela época e como estava tão conectado. Bem, depois do tempo de César Augusto, o trono foi para César, o sobrinho, cujo filho adotivo era Tibério, e a pequena cidade de Tibério, que fica no Mar da Galileia, foi construída em sua homenagem. Mas Tibério era um pervertido sexual. Na verdade, ele era tão pervertido sexualmente que ele se retirou para a ilha de Capri e ele a chamou de Ilha da Orgia ou a Ilha do Prazer, e sua intenção seria que as orgias acontecessem naquela ilha 24 horas ao dia, e por 14 anos ele governou Roma daquele lugar distorcido, e na ilha com ele estava o seu sobrinho, cujo nome era Calígula. Calígula era maltratado sexualmente por seu tio e pelos outros homens da ilha. E, portanto, quando Tibério morreu e Calígula chegou ao poder em Roma, ele governou por apenas 4 anos. Ele havia sido tão abusado mentalmente por seu tio naquela ilha por todos aqueles anos, que ele trouxe toda aquela perversidade, todo aquele abuso ao trono com ele.
Bem, você pode imaginar o que um homem como aquele faria se o poder do mundo inteiro fosse colocado em suas mãos. E, na verdade, Calígula era tão pervertido que ele acreditava que ele era Deus. E ele admitiu ser o deus grego Cronos. O deus grego Cronos comeu os bebês de uma de suas irmãs. Então, quando a irmã de Calígula deu à luz a gêmeos, ele os comeu para provar que ele era o equivalente a Cronos. Estou apenas contando isso para lhe dizer de que família Nero era. Quando Calígula morreu, o trono foi para o tio de Calígula, cujo nome era Cláudio. Cláudio casou com uma mulher cujo nome era Agripina. Agripina era irmã de Calígula. Calígula teve uma relação incestuosa com a Agripina, então ela tinha todo aquele abuso nela agora, ela tinha todo esse poder e ela carregou para o trono quando ela se tornou a esposa de Cláudio, o imperador. Ela tinha um filho de um casamento anterior que se chamava Nero, e ela queria que Nero fosse o próximo imperador romano, então ela alimentou o seu marido Cláudio, que era o imperador, com uma tigela de cogumelos venenosos, e ele morreu, e ela proclamou que seu filho Nero era o novo imperador do Império Romano, aos 16 anos. Quantos de vocês já tiveram um filho de 16 anos? Você pode imaginar dar todo o poder do mundo ao seu filho de 16 anos e dizer-lhe que ele era um deus e que não havia nada de errado que ele pudesse fazer? E Nero se tornou imperador de 16 anos do Império Romano. E foi dito por sua mãe: você é Deus, você é um Deus, você é um Deus, você é Deus. E ele começou a abraçar sua própria divindade e começou a eliminar qualquer um que discordasse dele. Então, primeiro, ele mandou matar seus professores Sêneca e Lúcio. Então, ele começou a mandar matar os membros do Senado Romano. E quando ele se tornou cansado da manipulação de sua mãe, ele mandou matar sua mãe. E quando ele teve a sua mãe morta, finalmente ele estava livre para ser tudo que ele sempre sonhou que ele poderia ser. E Nero acreditava que ele era o maior músico que já viveu, que ele era o maior ator que já viveu, e embora não fosse permitido aos imperadores romanos atuar como atores, ele começou a se apresentar no palco, e a história diz que ele cantava de uma forma tão horrível que as pessoas não podiam abandonar suas apresentações, porque se eles se levantassem e saíssem, elas seriam mortas. E, na verdade, há um registro de uma mulher que estava tão grávida que ela deu luz a seu bebê no seu show, porque ela estava com medo de sair dali. Ele acreditava que ele era o maior arquiteto que já existiu. E então ele queria construir para si uma nova casa. E ele a chamaria de o Palácio Dourado. Uma casa completamente folheada em madrepérola e que deveria depois ser coberta com folha de ouro. E é por isso que ela era chamada de o Palácio Dourado. E a casa que ele queria construir tinha 300 acres. Então, se você acha que conhece alguém que tem uma grande casa, ninguém tem uma casa tão grande. Mas havia um problema. Onde ele queria construir sua casa era a parte mais antiga da cidade de Roma. Então ele foi até os senadores romanos e disse: eu quero demolir essa seção de Roma, construir meu palácio. E eles disseram: Nero, você pode até pensar que você é Deus, mas nós não vamos deixar você derrubar nossas casas para construir o seu palácio. Então ele foi para a sua vila, nos arredores de Roma, chamou os seus servos e lhes disse: eu quero que vocês vão ao lugar principal da cidade de Roma e ateiem fogo ali quando as pessoas não estiverem lá. E elas obedeceram. E quando as brasas começaram a soprar no ar, logo toda a cidade de Roma estava pegando fogo. E quando os incêndios acabaram, a seção da cidade onde Nero queria construir sua casa era puros escombros. E finalmente ele poderia construir seus sonhos. E ele começou a construir sua casa de 300 acres. E rumores começaram a circular por toda a cidade de Roma que havia sido Nero quem ateou fogo na cidade. Então, o Senado romano o convocou para o seu próprio julgamento e execução. Enquanto ele estava a caminho do Senado, ele concebeu
uma ideia diabólica. E quando finalmente sentou em frente do Senado, apresentaram as acusações contra ele. Ele disse: como vocês poderiam pensar que eu, Nero, iria incendiar minha amada cidade de Roma? Eu posso dizer a vocês quem foi que fez isso. Meus espiões me trouxeram informações. Então o Senado disse: diga-nos, quem incendiou a cidade de Roma? E Nero disse: os cristãos, esse novo grupo, essa seita em nossa cidade, eles incendiaram Roma. Eles disseram: nos conte o que você sabe sobre esses cristãos. E ele trouxe 5 alegações que eram parcialmente verdadeiras e também falsas, e esse foi o começo das fake news. Não há nada de novo, meus amigos. Nada de novo. Vocês acham que mudança de sexo é algo novo? Não! Vocês sabem que para ser um sacerdote no culto de Cibele, na cidade de Esmirna, só podia ser uma sacerdotisa se você começasse como homem. Você tinha que passar por um procedimento cirúrgico para remover toda a sua anatomia masculina e você tinha que se tornar uma mulher para ser uma sacerdotisa no templo de Cibele. Isso significa que a igreja do primeiro século teve que lidar com mudança de sexo. Não há nada de novo sob o sol. Nós podemos lidar com qualquer coisa. A igreja está ungida para lidar com qualquer situação. Mas Nero disse, em primeiro lugar, os cristãos são infratores da lei. Eles não têm permissão para se encontrar, mas estão se reunindo em reuniões secretas subterrâneas. E até certo ponto isso era verdade. Porque você não poderia se reunir com um grupo a menos que tivesse a aprovação expressa do imperador, e ele nunca daria isso. Então, todas as vezes que eles se reuniam, eles estavam quebrando a lei, mas eles tinham que fazer a mesma escolha que nós temos que fazer. Nós obedecemos a lei do homem ou obedecemos a lei de Deus? A lei de Deus diz: não deixem de congregar. Mas a lei dizia que eles não podiam, então eles tinham que decidir que lei eles iriam obedecer, e eles obedeceram a lei superior, e porque eles submeteram a Deus, eles estavam violando a lei romana. Então, até certo ponto, eles eram infratores da lei, mas eles estavam obedecendo a lei de Deus. Em segundo lugar, disse ele, as suas reuniões clandestinas e ilegais, eles estão falando sobre um outro rei e um outro reino. E é claro que eles estavam falando sobre o reino de Deus e o rei Jesus. Mas ele fez parecer que eles eram subversores do governo. Será que isso não soa familiar o que as pessoas estão dizendo em nossos dias? Em terceiro lugar, ele disse, em suas reuniões clandestinas ilegais, eles praticam algo que é chamado a festa do amor. E ele alegou que os cristãos eram pervertidos sexuais. Bem, para você ter uma ideia de quão ruim essa alegação deve ter sido, o próprio Nero era casado com 2 homens. Ele era tão sexualmente pervertido que para uma pessoa sexualmente pervertida acusar outra de ser sexualmente pervertida, o que será que ele estava dizendo para eles? Mas ele disse em suas reuniões clandestinas e ilegais, onde eles estão conversando sobre outro rei e outro reino, eles estão tendo orgias do pior tipo. E isso não é tudo. Ele disse, os cristãos são canibais. O líder da seita deles, Jesus de Nazaré, disse que a menos que você coma da minha carne e beba do meu sangue, você não tem parte comigo. E em suas reuniões clandestinas e ilegais, eles estão comendo carne e bebendo sangue, o que obviamente era a ceia do Senhor. Mas ele foi tão eficaz com sua acusação que a igreja teve que lutar contra rumores de canibalismo por 200 anos depois disso. Novamente, notícias falsas. E por último ele disse, eu não sei como que vocês podem achar que eu queimei a cidade de Roma. Será que você não ouviu o que esses cristãos têm dito em nossas ruas? Eles têm estado parados em nossas esquinas pregando que no futuro um grande incêndio de julgamento viria. Nós deveríamos ter ouvido as suas palavras, porque eles estavam nos dando pistas que eles iam incendiar a cidade de Roma. E quando ele terminou, ele foi tão convincente que eles acreditaram nele. E pela primeira vez na história, no ano de 64, uma perseguição governamental começou contra a igreja
em todas as principais cidades do Império Romano. Bem, as principais cidades eram Roma, Alexandria, Antioquia e Éfeso. Onde estava Timóteo? Timóteo estava em Éfeso. E agora a igreja de Timóteo, que era a maior igreja do mundo, até a igreja do Dr. Cho, a igreja de Timóteo provavelmente tinha 100 mil membros. E eles estavam vivendo um tremendo avivamento. Mas quando o fogo da perseguição veio, começou a revelar quem realmente estava comprometido com Cristo. E deixe-me dizer, amigos, é fácil servir o Senhor quando tudo está indo bem e não te custa absolutamente nada. Mas quando o fogo vem, sempre vai revelar quem as pessoas realmente são. E é claro que não estamos desejando fogo para ninguém. Mas goste você ou não, o fogo vem na vida da gente. Fogo vem para os relacionamentos, o fogo vem para o ministério, fogo vem sobre o negócio. E não é fogo enviado por Deus somente, é simplesmente a vida. A vida traz consigo fogo e às vezes o inimigo traz fogo. E o fogo sempre revela o nível de comprometimento das pessoas. E agora Timóteo, que estava se deliciando ser o pastor da maior igreja do mundo, começa a descobrir que algumas pessoas que ele pensou que sempre estariam com ele eram apenas crentes superficiais. Incluindo crentes que ele havia treinado para serem líderes em sua igreja e agora eles estavam chegando e dizendo: pastor, nós nunca pensamos que a nossa fé chegaria a esse ponto, mas se permanecermos fiéis, vamos perder nossas vidas. E eles começaram a abandonar a igreja. E agora, onde que está o Timóteo que pastoreava a maior igreja do mundo? Agora ele está pastoreando a maior igreja do mundo em declínio. E não apenas isso. Porque ele é o pastor da igreja, ele é o cristão mais visível em toda a cidade de Éfeso, e ele sabe que a realidade é que a qualquer momento alguém pode bater na sua própria porta e ele poderia ser preso por sua fé, e se as autoridades romanas pudessem pôr as mãos nele, ele sabia que fariam da sua morte a mais miserável de todas, a fim de torná-lo um exemplo para todos os outros crentes que permanecessem fiéis. Então o espírito de medo começou a agir sobre a vida desse homem de Deus. Sabemos que ele tinha um espírito de medo porque Paulo diz isso. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, diz que Deus não lhe deu um espírito de medo. E pela palavra espírito significa que era um espírito de medo. O medo é um espírito. Você pode sentir o medo quando ele entra na sala. Ele traz medo consigo, ele traz pânico. E de fato, quando diz um espírito de medo, a palavra medo, bélia, descreve algo que faz você recuar, que te faz sentir a necessidade de se autoproteger e você não está mais avançando. Agora você está recuando, você está se acovardando e você vai se esconder. E paralisa você quando está no ministério, porque você não consegue agir e afeta a sua capacidade de amar os outros, e afeta a sua capacidade de andar em poder, e afeta a sua capacidade de ter uma mente sã. Porque quando o espírito de medo está operando em você, você não pensa de uma forma nítida, você pensa que tudo que poderia acontecer com você, você começa a imaginar coisas que nunca aconteceriam a você, você começa a imaginá-los como uma tela de um cinema passando na sua mente, até que você é tomado por um espírito de medo e você acaba paralisado. E Timóteo, como líder da igreja, estava paralisado. Ele estava tão magoado pelas pessoas que ele pensou que estariam sempre fiéis e agora abandonando. E agora ele está tendo um tempo de dificuldade em confiar o seu coração a outros. Ele não pode andar em amor porque ele está lidando com a dor. Ele não pode andar no poder de Deus porque ele foi tomado por esse espírito de medo e pela maneira como a palavra poder é usada. No 2 Pedro, capítulo 1, a palavra dunamis, as pessoas dizem: já sei o que significa dinamite. Mas é muito mais que isso. Essa palavra dunamis é a mesma palavra grega que foi usada para descrever uma força da natureza, como um furacão, um tornado ou um terremoto. É a mesma palavra que foi usada para descrever
o pleno poder de um exército romano avançando, o que significa que quando o poder de Deus está operando em você, você se torna como a força da natureza, você é como um terremoto espiritual, você pode agitar as coisas, você se torna um tornado espiritual dinâmico, você se torna um furacão que destrói as coisas que estão no caminho, e quando o poder de Deus está operando corretamente em você, você é como um exército de um homem com o poder de forçar as trevas a recuarem. Mas esse poder trabalhando em Timóteo foi inibido por causa do medo. E Paulo diz que Deus lhe deu uma mente saudável, não uma mente doentia. E uma mente saudável, meu amigo, é a palavra grega sofrenismos. E a palavra sozo significa salvar ou entregar. E a palavra, amigo, é a palavra grega para a sua cabeça, ou para a sua inteligência, ou seu cérebro. Quando você combina as duas palavras, uma mente sã, isso realmente significa uma mente liberta, um cérebro livre. E você está livre de todas as inibições. Mas a mente de Timóteo estava completamente sobrecarregada com medo, que ele não estava pensando livremente. Ele não era aquela força que Deus queria que ele fosse. Ele não era capaz de escolher novos líderes, porque ele foi tão afetado por aqueles que o machucaram, que ele não estava andando no amor, no poder e em uma mente nítida. E, na verdade, ele estava tão tomado pelo medo que ele escreveu essa carta para Paulo. E Paulo agora podia ver as lágrimas na carta, e ele sabia que seu filho na fé estava com problemas. Então, no versículo 1, ele diz, Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo. E quais são essas duas palavras que eu mandei você sublinhar? De acordo com o quê? A promessa da vida, todos digam vida, a qual está em Cristo Jesus. As palavras de acordo com em grego é a palavra keta, e a palavra keta descreve algo que está dominando, subjugando ou conquistando. Lembre-se disso, a igreja naquele momento parecia que estava sendo sobrecarregada por um espírito de morte por todos os lados. E agora Paulo, no primeiro verso, faz uma declaração. Eu estou dominado, conquistado e subjugado pela promessa de vida que está em Cristo Jesus. Ele começa a epístola com uma declaração de que nós somos dominados pela vida, não importa quanta morte esteja acontecendo ao nosso redor. Então ele diz no próximo versículo, graça, misericórdia e paz seja contigo. Agora, quando Paulo escreve a maioria das suas cartas, o que ele diz? Ele diz graça e paz seja com vocês. Por que ele diz graça e paz? Alguém sabe? Será que é só uma fórmula teológica que ele inventou? Não. Como os judeus se cumprimentavam um ao outro? Eles diziam shalom, paz. Como os gregos se cumprimentavam? Eles diziam charis, graça. Então, quando Paulo diz graça e paz em suas epístolas, em uma pequena frase, ele estava abraçando o mundo inteiro, a todos. Vocês que são gregos, eu digo graça. E a todos vocês que são judeus, eu digo shalom, seja graça e paz. Ele estava abraçando a todos na igreja. Fosse judeu ou gentil, todos estavam misturados em uma única declaração, ele abraça todos. Mas neste caso particular, ele colocou a palavra misericórdia entre graça e paz. E ele está escrevendo para um jovem que está muito afetado com aquilo que ele está encontrando em sua vida. Paulo apenas coloca misericórdia entre graça e paz em duas cartas. Nesta carta e no livro de Tito. Bem, por que ele colocaria misericórdia entre as palavras graça e paz quando ele escreveu para Tito? Porque ele havia deixado Tito na ilha de Creta sozinho. E, na verdade, quando você lê o que Paulo escreve a Tito, ele diz, eu realmente te deixei, eu meio que te abandonei lá, mas eu preciso que você termine tudo que eu não terminei. Eu preciso que você arrume as coisas que precisam ser arrumadas. E ele o deixou numa ilha com cretenses. E nas cartas de Paulo, você fala sobre não ser politicamente correto, mas Paulo diz, nós sabemos dos cretenses que são glutões, preguiçosos e mentirosos. Isso é o que ele disse sobre o povo de Creta. E assim você entenderá o quão atrevido o povo de Creta era. Então, quando eles celebravam casamentos, eles eram conhecidos por levar o ex-namorado da noiva que acabou de se casar com um novo homem e levavam um aparelho de cavalos, o amarrava e arrastavam até que ele morresse.
E essa era uma das formas que eles celebravam a festa de casamento deles. Esse era o tipo de pessoas que os cretenses eram. O que você acha de ser deixado numa ilha como essa e ser dito para colocar todas as coisas em ordem? E Tito ficou tão impressionado com a tarefa que quando Paulo escreveu a ele não disse somente graça e paz, seja com você. Ele colocou um pouco de misericórdia entre graça e paz. Quando Timóteo estava sobrecarregado, ele também colocou misericórdia entre graça e paz. O que nos diz que se algum de nós está se sentindo sobrecarregado, Deus não nos dá somente graça e paz, mas ele também fala um pouco de misericórdia entre graça e a paz. Deus está olhando para nós e ele está trabalhando a nosso favor. Então, Paulo diz, olhe para os seguintes versículos. Eu me lembro de ti em minhas orações. A palavra lembrança em grego é meneia. A palavra meneia é a palavra grega antiga, se você estiver anotando, para uma estátua, um monumento ou um memorial. Uma estátua, um monumento ou um memorial. Se você realmente vai traduzir isso ao pé da letra, está dizendo: estou construindo estátuas, monumentos e memoriais de você em minhas orações. Em outro lugar onde essa palavra é traduzida corretamente é em Atos capítulo 10, quando a Bíblia diz que um anjo apelou para Cornélio. Você lembra disso? E o anjo disse a Cornélio, suas orações e suas esmolas subiram para o quê? Subiram como memorial diante de Deus. É a mesma palavra. E aqui nós descobrimos que quando oramos com fé, ou quando nós damos oferta em fé, não é só falar que as palavras desapareceram, ou que nós damos dinheiro que nunca mais vamos ver, mas quando feito em fé, é um ato de oração, um ato de fé que constrói monumentos, que constrói estátuas, que constrói memoriais na presença de Deus. E Deus nunca esquece de uma oração que é feita ou de uma oferta que foi dada, porque permanece diante dele como um monumento eterno. E agora Paulo diz a Timóteo, Timóteo, em minhas orações estou construindo estátuas, monumentos e memoriais de você em minha oração. Não importa para onde quer que Deus olhe, ele vê você lá, ele vê você ali, ele vê você aqui, ele vê você lá, porque estou empilhando a sala do trono com estátuas, monumentos e memoriais de você. Quando minha avó, já velhinha, estava bem adiantada, ela disse: eu não tenho valor para ninguém. Eu não posso sequer sair dessa cadeira. Tudo que eu posso fazer é sentar aqui e orar por você. Eu disse: vovó, essa provavelmente é a coisa mais eficaz que você já fez por mim. Continue assim, continue orando. Sempre que você chamar o meu nome, você está construindo uma estátua minha para que Deus veja, enchendo a sala do trono, enchendo de tal forma que o Senhor não pode evitar de olhar. Ali está o Rick, ali está o Rick, aqui está o Rick, aí está ele, aí está ele, aí está ele. Esse é o poder das nossas orações. E, meus amigos, quando você clama a Deus, o nome de alguém que você coloca diante de Deus, você está literalmente construindo na presença de Deus e ele estará vendo essas imagens. E no verso seguinte, Paulo diz: eu estou ciente de suas quê? Lágrimas. Então ele recebeu essa carta de Timóteo. E agora? Por que Paulo está na prisão? Porque quando ele está nessa perseguição governamental após o grande incêndio de Roma, eles começaram a reunir os cristãos. E é quando eles começaram a queimar os cristãos num poste. A maioria dos cristãos foram queimados num poste, porque, de acordo com a lei romana, você era criminalizado pelo crime que você cometeu. Se você fosse um ladrão, cortavam com a mão forte. Se você fosse um incendiário, eles queimavam você, e é por isso que os cristãos estavam sendo queimados. E agora Paulo está entre os líderes que foram presos, e Paulo está sentado na prisão. E as notícias falsas estão por toda a cidade de Roma. O principal incendiário que planejou o incêndio de Roma foi capturado e ele está na prisão. E naquela época não havia jornais, mas havia paredes cobertas de notícias e as pessoas se reuniam em volta dos muros lendo as últimas notícias que eles haviam capturado o principal incendiário. E agora Paulo está detido e ele não pode dizer uma palavra para se defender. E ele sabe o que todo mundo está dizendo sobre ele. Mas porque ele é um cidadão romano, ele pode receber correspondência. Essa é uma de suas
garantias. E ele recebe uma carta de Timóteo, e a carta diz: Paulo, você não tem ideia de como eu me sinto. Eu estou sofrendo aqui em Éfeso. Se você estivesse aqui, você entenderia os acontecimentos traumáticos pelos quais estou passando. As pessoas foram embora, me abandonaram. Ah, Paulo, eu preciso de você, me ajude. Ele escreve para Paulo que está na prisão sofrendo por sua fé. 3 homens livres estão escrevendo para um homem preso, pedindo ajuda. E não é incrível? Quando estamos todos em apuro, geralmente pensamos que a nossa situação é pior do que qualquer outra pessoa já viveu. E agora Timóteo, que está livre, que pode andar pelas ruas, escreve para Paulo, que está preso e que foi realmente abandonado por todos os seus amigos em seu primeiro julgamento. Ele diz isso no capítulo 4. Então ele diz: Paulo, você não tem ideia como eu me sinto. Agora Paulo pode ver as lágrimas que caíram. Então, o que Paulo faz? Ele não faz o que Timóteo esperava. Você poderia me ajudar aqui? Fique aqui. Timóteo esperava provavelmente que Paulo iria estender a mão, espiritualmente abraçá-lo e dizer: Oh, Timóteo, eu não posso entender quão difícil é a sua situação. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Algumas vezes isso pode ajudar, mas algumas vezes não ajuda. Especialmente se isso não é verdade. Teria sido uma mentira se ele tivesse dito: vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Não era hora de Timóteo se encolher, recuar. Era hora de ele dar um passo à frente como um homem de fé. E ele precisava de alguém para falar a verdade para ele. Então, Paulo faz a coisa mais incrível. Olha o que ele faz. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eu quero chamar à lembrança a fé não fingida que está em ti, que habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou persuadido que também em ti. Bem, eu tenho certeza de quando Timóteo viu isso, ele pensou: o quê? Por que você está me falando sobre minha avó? Por que você está falando sobre minha mãe? Eu estou te falando sobre minha situação, estou com problemas. Por favor, diga-me algo para me ajudar. E Paulo diz: quando eu trago à lembrança a sua fé não fingida, que está em ti, e que habitou primeiro em sua avó, Eunice, e em sua mãe Lóide. Talvez eu misturei os nomes aqui, mas você entendeu. Mas a palavra habitou, a propósito, essa palavra habitou é a palavra para uma pessoa que passa a residir em uma casa. E elas gozam da sua vida lá, elas prosperam naquela casa, o que significa que a avó dele tinha uma fé realmente próspera e que passou a residir nela. Foi uma fé real. Mas observe o que ele diz: Timóteo, quando eu trouxe a lembrança a fé não fingida, o que isso significa? A fé não fingida. A palavra fingida é a palavra grega para hipocrisia. Hipocrisia. Você sabe de onde vem essa palavra hipocrisia? Alguém sabe? É a palavra grega que foi usada para descrever as máscaras que eram usadas no palco romano ou no grego. Naqueles dias, se você fosse um ator no palco, você usava uma máscara. E os atores, então, e hoje também, a propósito, eram considerados como sendo baixo escalão da sociedade, porque eles estavam fazendo qualquer coisa e dizendo qualquer coisa só para obter o aplauso das pessoas. Eles não levavam a sério uma única palavra ou ação que eles faziam, mas colocavam uma nova máscara simplesmente para que a multidão os aplaudisse. E essa é a mesma palavra que Jesus usa quando ele diz aos escribas e aos fariseus: vocês são hipócritas. Era o equivalente a dizer: eu sei quem vocês são, vocês só estão usando uma máscara para obter os aplausos da multidão, vocês não levam a sério nenhuma palavra do que vocês dizem, nem o que estão fazendo, vocês só estão pondo uma máscara para que as pessoas estejam assistindo o seu show. Mas quando você traduz não fingido, significa autêntico. Não falso, mas real. Não fingido, mas uma verdadeira, autêntica, genuína fé. Agora ele diz: Timóteo, eu sei que tipo de fé você tem. Não é falsa, não é fingida, não é fake.
É a mesma fé que estava em sua avó, que viveu e prosperou nela. É a mesma fé que ela passou para sua filha, que é a sua mãe, e viveu e prosperou nela. E agora, Timóteo, essa mesma fé próspera e autêntica também está em você. Mas espere. Por que toda essa discussão sobre a história da família de Timóteo? Porque Timóteo está olhando para o seu futuro. E quando ele olha para o seu futuro e ouve todas as notícias terríveis, e ele ouve todas as fake news, ele não vê nada de bom no seu futuro. Parece que o seu futuro está muito incerto e ele está tão tomado por esse espírito de medo que fica paralisado ao olhar para o seu futuro. Então Paulo diz: Timóteo, vamos colocar o presente e o futuro em uma pausa, só por um momento, e vamos nos voltar e olhar para o seu passado. A única razão pela qual você está com espírito de medo é porque o seu futuro, você está esquecendo do seu passado. E se você olhar para o seu passado, você descobrirá que Deus foi fiel à sua avó, Deus foi fiel à sua mãe, e elas passaram por coisas muito difíceis, mas elas superaram tudo. O que ele diz, lembre-se. Então ele diz no próximo versículo: portanto, eu te coloco em lembrança dessas coisas. Não é isso que o grego diz. O grego diz de uma forma muito diferente. O grego diz: escute-me, escreva isso aí nas suas notas. Eu estou te lembrando dessas coisas. Lembrando de que coisas? Da fidelidade de Deus, que isso faz parte da tua família no passado. Eu estou lembrando dessas coisas, que a sua avó tinha uma fé real e Deus era fiel à sua avó. Eu estou lembrando você de que sua mãe tinha uma fé real e Deus foi fiel à sua mãe. E Deus nunca os decepcionou, Deus nunca os deixou cair no buraco, Ele sempre esteve com elas. Eu estou te lembrando de todas essas coisas. E aí o grego diz que, em se lembrando delas, você possa despertar o dom de Deus que está em você. Agora, a maioria de nós ama esse versículo: desperte o dom de Deus que está em você, mas a maioria das pessoas quer que as pessoas imponham as mãos sobre mim. Mas o que você faz quando você está sozinho e não há ninguém para impor as mãos sobre você? Como que você vai agitar esse dom? Como você vai agitar se não há ninguém para impor as mãos sobre você? Bem, a fim de acordar, você precisa ter um atiçador. Agora nós descobrimos que Deus deu a cada pessoa algo para instigar. Isso se chama memória. Eu estou te lembrando dessas coisas, e através de se lembrar, você vai atiçar esse dom que Deus colocou em você através da imposição de minhas mãos. O que significa que, se não houver ninguém para impor as mãos em você, você sozinha pode dizer: eu estou colocando esse medo para fora e eu vou me lembrar de tudo que Deus já fez por mim no passado. E quando você passar por isso, e este evento, e aquele evento, e essa situação, você vai perceber que você provavelmente não está enfrentando o pior que você já passou, mas no seu passado você já passou por tudo, e toda vez que você pensou que você não tinha comida suficiente na mesa, a verdade é que você precisa perder 30 quilos. Você está bem, você comeu, você ainda tem um teto sobre a sua cabeça. Deus andou com você por todo o momento que você atravessou. E enquanto você atravessa o seu passado, o seu presente, a sua fé vai ser estimulada, e agora você está pronto para lidar com o seu futuro. Agora, não estou pregando teoria para vocês, isso é o que eu faço. Nos últimos 2 anos da minha vida, eu poderia escrever todo um livro sobre os 2 últimos anos da minha vida. As coisas que foram ditas para mim, se houvesse uma oportunidade de operar no espírito de medo, acredite-me, eu tive essa oportunidade. Eu tive que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha sobre o que você pensa. Você tem que fazer uma escolha. Na verdade, se você pular para o versículo 12, observe o que o Paulo diz. Ele disse: eu estou persuadido. Você vê essa palavra persuadido? Paulo está falando sobre si mesmo. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Ele está naquele dia na prisão, sob ameaças feitas contra ele, e em vez de pensar nas ameaças, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido.
A palavra conheço é a palavra grega oida, que significa eu tive uma experiência com Deus, e pela minha experiência com Ele, há algumas coisas eu sei que Ele é absolutamente fiel, e eu estou persuadido. Todos digam persuadido. A palavra persuadido é a palavra grega peitho. A palavra peitho significa persuadir alguém de uma opinião para outra, de convencê-lo de uma opinião para outra opinião, para influenciá-lo de uma posição para outra posição, o que significa que Paulo, na prisão, não tinha ninguém para ajudá-lo, ninguém para pensar por ele, ninguém para ajudá-lo a lidar com seu próprio medo. Então Paulo Pedro falou consigo mesmo, ele começou a falar consigo mesmo, e mesmo que a realidade dissesse que ele estava com problemas, ele começou a dizer, eu sei em quem eu tenho crido. E Paulo andou na fé quando ele estava na prisão, ele se convenceu em uma posição de fé. E, meus amigos, não há corpo mais poderoso para falar com você do que sua própria boca. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. O que o grego diz? E ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Sua cabeça vai acreditar no que ouve. E se sua boca estiver falando um monte de coisas negativas, sua mente vai acreditar. E isso se tornará a sua realidade. Sua realidade será o que você abraça. Se você começar a falar fé para você mesmo e falar e continuar falando até você acreditar, isso se tornará a sua realidade. Cremos naquilo que falamos. E há um tempo para dizer para a sua cabeça, cale a boca. E para a sua boca começar a dizer no que você deve acreditar. Paulo se convenceu a ter fé, porque não havia ninguém mais para falar com ele. E agora ele diz para Timóteo, ei, eu não posso estar ali para impor as mãos em você, mas eu vou te fazer a melhor coisa. Lembre-se, o que você está fazendo pensando no seu futuro dessa forma? Olhe ao redor, olhe para o seu passado. Você não pensou que poderia pagar suas contas, mas você pagou. Não pensou que sobreviveria àquela provação, mas passou por todas aquelas experiências. E é por isso que o livro de Salmos nos diz novamente, vez após vez, para lembrar-nos das obras do Senhor. Se você tem medo do seu futuro, está apenas esquecendo do seu passado. Por isso eu trago a lembrança, e o grego diz, eu estou lembrando você sobre essas coisas da sua família, para que se lembre delas. E você desperte o dom de Deus que está em você, que recebeu por imposição de mãos, pois Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Espere. Então veja o que ele diz no versículo 8. No versículo 8 diz, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. E isso é muito importante porque a palavra envergonhado é descrita como uma pessoa cujo rosto está vermelho. Eles ficam tão envergonhados que se sentem envergonhados. Timóteo tem medo de estar associado com o Senhor e em grego isso é um negativo, uma proibição, que significa pare de ter vergonha. Isso é até o ponto onde o espírito de medo havia levado Timóteo. Ele foi tentado a ter vergonha de ser cristão. E Paulo diz, além disso, também não tenha vergonha de mim. Não tenha vergonha do testemunho do Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Então ele diz, agora ouça isso. Seja participante. Todos digam participantes. Do quê? Do quê? Das aflições do Evangelho como? De acordo com o poder de Deus. Agora, viver na América é tão fácil. Mas os americanos, por sua fé, não sofreram muito pelo Evangelho. Mas agora nós entramos em uma nova era, não é verdade? Nós estamos vivendo no fim da era. O que o apóstolo Paulo chama em 2 Timóteo, capítulo 3, o fim dos dias. A palavra último no grego é a palavra eschatos, e descreve o último porto, quando você navegou para aquele porto onde você não pode ir mais adiante. Paulo descreve o fim do tempo, quando você chegou ao último porto e não há outro lugar para navegar. Você chegou ao fim do fim da era, e ele diz que tempos perigosos virão. E, meus amigos, se estamos vivendo no final da era, isso significa que esse é o território em que nós vamos ter que viver. E nesse território podemos lidar com algumas aflições do Evangelho. E é claro que todo mundo tem medo disso,
Mas deixe-me te dizer o que o restante do versículo diz. Diz o quê? De acordo com, todos digam, de acordo com o poder de Deus. De acordo com, a palavra grega kata é a mesma palavra que vimos no versículo 1, uma força dominante, algo que domina, conquista, subjuga, e aqui Paulo declara que se você tomar posição pelo que é certo, se você se recusar a ceder, mesmo que pareça que a sociedade está contra você, se fizer o que é certo, se permanecer junto ao Evangelho, nessa posição que parece ser tão difícil, algo divino vai acontecer. O poder de Deus se manifesta, Kata, para dominar você, te conquistar, subjugar você. Deus se une a pessoa ou pessoas que se recusem a ceder. E, historicamente, isso quase deixou Nero louco. Por quê? Ele colocou postes no seu quintal, pegou os cristãos, mergulhou-os em piche, amarrou-os nas estacas, incendiou-os. E ele se inclinava para fora da janela de sua varanda, esperando ouvi-los gritar de dor. E isso quase o deixou mais louco. Porque o que eles ouviam enquanto estavam queimando, cantando canções que os escritores antigos diziam, cantando em uma antífona a Deus. Eles não sabiam o que estavam fazendo, cantavam em línguas enquanto queimavam. Eles tiveram tamanha vitória, mesmo nos incêndios, porque foram dominados pelo poder de Deus. O que significa que não sentiram fogo? Dominado, conquistados, subjugados pelo poder de Deus, o que significa que se você fizer o que é certo, e a propósito, isso não tem a ver com uma perseguição. Isso pode ser em relação ao seu casamento. Se você fizer o que é certo no seu casamento, se você fizer o que é certo em seu negócio, se você fizer o que é certo em suas finanças, se você fizer o que é certo em sua igreja, em seu ministério, mesmo que isso crie uma situação difícil e as pessoas não gostem de você fazendo o certo, o poder de Deus aparecerá para sustentá-lo. É uma força que sustenta. Então, esse é o pano de fundo de 2 Timóteo. Você aprendeu algo novo aqui hoje? Meus amigos, não há nada mais emocionante do que a Bíblia. Vamos crer no avivamento da Bíblia nesta terra. Se fosse apenas voltar para a Bíblia, se as pessoas apenas ouvissem e crescem, se as pessoas fossem salvas, isso já mudaria tudo. Haveria mais sal e luz. Mas se você está lidando com um espírito de medo, eu quero te dizer, isso é apenas um problema de memória. É somente um problema de memória. O que você está olhando parece grande, assustador, porque é o que você está olhando. Volte-se para trás. Lembre-se quando você não sabia como pagaria sua conta, mas você fez. Quando você pensou que estaria em apuros, mas não estava. Talvez você estivesse, mas se safou disso de qualquer forma. Muitos dos nossos problemas são auto-infligidos porque nós somos ovelhas, elas simplesmente pulam em valas sozinhas, mas isso não muda o fato de que ele é o pastor. E mesmo que você tenha feito sua própria bagunça, o trabalho dele é estender a mão e tirá-lo do meio dessa coisa. E meus amigos, ele fará isso de novo porque esse é quem ele é. Então escolha naquilo que você vai pensar. Você tem que escolher no que você vai pensar. Eu estou te falando, nos últimos 2 anos, lá fechado na minha casa, a ponto de eu nem podia sair da minha casa por 4 meses. Sabe quando você não pode sair da sua casa? Você apenas senta, olha para as paredes, o lustre, a TV, e no nosso caso, a única notícia que podíamos obter é CNN. 4 meses dessa forma. Eu fiquei tão grato pela vitória.
um advogado e uma lei dizendo a você: não há esperança, a sua história acabou, o que foi feito a você nunca foi desfeito por nenhuma pessoa em 30 anos. Será que eu tenho alguma chance? Zero, zero chance, senhor Renner. O que você faz quando você recebe notícias como essa? Você tem que escolher no que você vai pensar. E eu simplesmente escolhi pensar naquele que é capaz de levantar os mortos. Aquele que pode chamar as coisas mortas de volta à vida. Abraão e Sara, ambos eram estéreis, mas deram à luz a um bebê. Nós servimos a um Deus que faz todo tipo de coisas impossíveis. Diariamente falando comigo mesmo, falando comigo mesmo, falando comigo mesmo, falando comigo mesmo. As pessoas dirigiam para mim: você tem alguma tentação de fazer as suas malas e partir? E eu falava: o que você está falando sobre partir? Eu não vou partir para lugar nenhum. O Senhor continua no trono, nada mudou. Ele não me disse para fazer nada diferente. Eu não me importo com o que o homem diga. Você tem que escolher o que você vai pensar. E peito, você tem que falar para você mesmo. E ter fé. Bem, use a sua boca. A sua boca está correndo dizendo todo tipo de coisa ruim, negativa. De qualquer maneira, apenas decida que você vai começar a dizer coisas boas. Você tem que escolher o que você vai dizer. E o que você diz é aquilo que você crê. E aquilo que você crê, bom ou mal, isso é o que se tornará a sua realidade. Pai, agradecemos que o Senhor tenha dado a cada um de nós um agitador divino. Que não precisamos ficar sentados apenas ouvindo a nós mesmos. Senhor, nós te agradecemos por ter nos dado a habilidade de falar conosco. Nos ajude a incitar a nós mesmos aquela fé, aquele fogo esteja queimando dentro de nós, Senhor. Nós não queremos ter uma fé fingida, mas temos uma fé autêntica e nós te agradecemos que o Senhor tem sido fiel, fiel, fiel e serás fiel, fiel, fiel. Esse é o teu nome. Só quero que você ponha a sua mão agora sobre sua cabeça. Eu quero orar por você, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Eu amaldiçoo todo pensamento negativo. Eu amaldiçoo toda insinuação duvidosa. E, Pai, pela fé eu ordeno a cada crente nessa sala que desperte o dom de Deus que está neles, lembrando o que o Senhor já fez em suas vidas. E, Pai, nós pedimos que o Senhor nos domine pelo poder de Deus para que fique no lugar e faça o que devemos fazer. No precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amen. Amen. Praise God.